Ok. Mateus 19. A partir do versículo 16. Eu gostaria que os amados, depois que abrisse o texto, permanecessem com suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Pois depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Você sabe o que é uma oportunidade? Segunda pergunta. Você na sua vida tem tido oportunidades, sobretudo oportunidades de ouvir o Evangelho, de ouvir acerca de Jesus? Terceira pergunta. O que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado? O texto que nós lemos, nós estamos diante de um texto que fala, que trata da história de um jovem privilegiado, de um rapaz bem quisto na sociedade, um jovem que era celebridade na sociedade, mesmo sendo jovem, rico, bom filho, um bom cidadão, alguém cumpridor dos seus deveres, alguém que era invejado pela sociedade, porque era um jovem extremamente religioso, rico e bonito. E este jovem tem uma oportunidade de estar frente a frente com a mente mais brilhante que ele poderia estar. O homem mais extraordinário que ele poderia pensar na vida, ele está tete a tete, dialogando, falando, uma das maiores oportunidades da sua vida. E é interessante observarmos que esse jovem, embora tivesse esta espetacular oportunidade, ele desperdiça. Talvez como muitos de nós que temos várias oportunidades de Deus na nossa vida, Deus tem nos chamado, Deus tem nos tocado, Deus tem chamado a nossa atenção, e a exemplo da história deste jovem, muitos dos nossos dias têm desperdiçado as oportunidades que Deus dá de vida eterna por confiar em si mesmo, na sua autossuficiência. E eu gostaria de compartilhar hoje com os amados sobre o seguinte tema: o jovem que teve a maior oportunidade de todos os tempos e a desperdiçou. O jovem que teve a maior oportunidade de todos os tempos e a desperdiçou. Vocês poderiam repetir comigo? O jovem que teve a maior oportunidade de todos os tempos e a desperdiçou. Só vocês. Veja bem, vamos ver algumas coisas boas desse jovem. Coisas boas que ele teve, que ele tinha, características, mas que não lhes fora suficiente para a vida eterna. Primeira característica: ele era jovem, estava na flor da idade, era um rapaz que, apesar da idade, maduro. Ele teve toda a oportunidade de, na sua juventude, investir no reino de Deus. Ele teve toda a oportunidade, mesmo ser jovem, ser cheio de sonhos e projetos de Deus. Jovem, na mentalidade de algumas pessoas, é sinônimo de imaturidade, é sinônimo de irresponsabilidade, mas não é assim que a Bíblia trata. A Bíblia diz que o jovem, ele pode ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o jovem pode vencer o maligno. Jovem, sois forte, tende vencido o maligno. Ou seja, jovem é sinônimo, sim, quando ele quer, de busca, de compromisso com Deus. Amém? Segunda característica: ele era riquíssimo. Dr. Lucas usa a expressão no versículo 23 do capítulo 18, que ele era riquíssimo, muito rico. Agora imagine você, esse jovem. Olha o que esse homem possuía, tinha tudo o que esse mundo podia lhe oferecer.
Esse jovem, ele poderia ter a mulher que quisesse, o carro que quisesse, o celular que quisesse. Ele poderia ter, na época, a maior tecnologia, ou seja, tudo que o dinheiro pudesse dar, ele tinha nas suas próprias mãos. Mas vejam bem, muitos acham que ser rico é maldição. Não, depende. Sua riqueza é maldição quando é adquirida de forma desonesta. Mas riqueza com a bênção de Deus é bênção. Como este jovem, ele trabalhou e ele tinha riquezas. E é interessante nós observarmos que nós nos esquecemos que Deus é quem fortalece as nossas mãos para que tenhamos recursos e sejamos ricos. Embora o grande problema não é o dinheiro, não é a riqueza. O grande problema é que nós muitas vezes nos tornamos escravos do dinheiro. Esse é o grande problema. E é preciso entender isso. Veja que quantas características na vida desse jovem. Terceira, a expressão de Marcos no capítulo de Lucas 18 diz que ele era alguém proeminente. O que é alguém proeminente? Alguém que era visto. Alguém que estava em outro patamar. Não pode nem usar isso, que hoje eu sou flamenguista, né? Bruno Henrique fala em outro patamar. Era alguém proeminente, ou seja, alguém que estava em evidência. E Lucas usa essa expressão de posição, de status. Usa a expressão de que este jovem, apesar de jovem, era admirado por todos, porque era muito responsável. Embora jovem, tinha responsabilidades e era cumpridor de todos os seus deveres. Este jovem, no auge da fama, era o jovem desejado por todas as mães da sua sociedade, do seu contexto, para ser o seu genro. Qual é a mãe que não queria um menino desse? Não bebia, não jogava, não fumava, não tinha vício nenhum. E era rico. Qual era a mãe que não queria? Tem mãe que joga para cima. Minha filha dá em cima, quem sabe tu não consegue. Quarta característica desse jovem. A Bíblia diz em Marcos 10, 20 que ele era virtuoso. Virtuoso. Alguém que servia de parâmetro, de paradigma, de exemplo na sociedade. Veja quantas características na vida de um menino. Era uma referência de alto nível. Irmãos, percebam que ele tinha tudo. Ele tinha alcançado nota máxima na questão, no padrão popular moral, no conceito da sociedade. E no seu próprio conceito, quando o Senhor fala para ele, ele diz: isso aí eu tenho tudo observado, esses mandamentos aí também eu tenho observado. Além do conceito em alta da sociedade, ele tinha um alto conceito de si mesmo. Percebam que ele se coloca em uma avaliação acima da média. E ele tinha esta avaliação da sociedade. Por quê? Já pensou? Hoje, quando um jovem ele tem responsabilidade, a pessoa fala: que menino, homem, não é assim? É o que nós poderíamos dizer, que este jovem era de fato um menino homem, mas lhe faltava alguma coisa. Quinta característica deste jovem. A Bíblia diz, no versículo 16, que era sedento espiritualmente. O que farei, mestre, para alcançar a vida eterna? Ele tinha sede. Ele tinha sede espiritual. É ele que procura Jesus. Ele que provoca o diálogo. É ele que vai até Jesus. Perceba que ele tinha sede espiritual. Por quê? Porque ele sabia, ele estava insatisfeito com a riqueza, estava. Porque o dinheiro, a riqueza, a fama, a proeminência não preenchia o vazio do seu coração, não preenchia o vazio da sua alma. Estava lhe faltando algo, e esse algo que estava lhe faltando era exatamente Jesus como Senhor da sua vida. Amados, mas não basta apenas ter vontade, é necessário se render. Sexta característica. A Bíblia diz que além de sede espiritual, ele tinha sede por salvação. A expressão de Marcos no capítulo 10, 17, falando do mesmo texto, como o versículo 16, ele fala que ele queria ser salvo. Mas por que ele queria ser salvo? Se ele tinha tudo que o dinheiro podia dar, era um homem, um jovem que tinha tudo, era o homem mais quisto da sociedade. E aí, para que salvação? Mulher, homem, dinheiro, droga, bebida, fama, nada disso preenche o coração, o vazio do coração do homem, porque o vazio do coração do homem tem o formato de Jesus, só Jesus pode preencher. Muitos desejam a salvação, mas continuam do mesmo jeito. Muitos desejam ser salvos,
mas continua sem mudança de vida, porque não basta apenas querer, é preciso entregar a vida para Jesus. Amém? E por último, eu não estou terminando o sermão não aqui, só para dar uma ilustração do texto. Calma. Muitos já vamos embora? Ainda não. Sétima característica desse jovem: ele procurou a pessoa certa da forma certa. Se você observar o texto, ele procura Jesus. Ele fala assim: ô mestre, o que farei eu para alcançar a vida eterna? Ele procurou a pessoa certa ou não? Sim ou não? Ele procura a pessoa certa. Ele foi ao único que de fato poderia lhe salvar e lhe libertar. Ele não buscou atalhos, ele foi direto a Jesus. Ele foi com pressa a Jesus. Ele correu ao encontro de Jesus. Ele tinha urgência de salvar a sua alma. Ele foi de forma reverente. E a Bíblia diz que ele se ajoelha diante do Senhor, se prostra diante do Senhor. Ele se humilha em uma atitude reverente diante do Senhor, de uma forma quebrantada. Ele foi amado por Jesus. Marcos 10, 21 usa a expressão que Jesus olhou olho no olho dele. E Jesus fitando, olhando, Jesus amou. Ele se sentiu amado por Jesus. E Marcos usa a expressão que os outros evangelistas, Lucas e Mateus, falando da mesma história, não usa. Aí Marcos usa a expressão fitando, olhando, olho a olho. A mesma expressão quando Pedro peca diante do Senhor, e o Senhor olha para Pedro com seu olhar de graça, de amor e de misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus lhe diz: olha, jovem, mesmo você guardando todos esses mandamentos, ainda lhe falta algo. Mesmo você tendo todas estas características, lhe falta algo. É aqui que eu quero entrar na história. Amados irmãos, apesar dessas 7 características maravilhosas na vida deste jovem, apesar de ser rico, de ser um bom filho, de obedecer 6 mandamentos, este jovem estava redondamente enganado a respeito da salvação. Mesmo guardando os mandamentos, mesmo sendo um bom filho, mesmo pagando seus compromissos em dias, ele estava redondamente enganado a respeito da salvação. Primeiro, porque ele pensou que a salvação era uma questão de mérito. Salvação não é mérito, salvação é graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz: vós estavas mortos nos vossos delitos e pecado. A Bíblia diz que eu e você, mortos nos nossos delitos e pecado. Ei, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no meu e no teu lugar. Salvação não é mérito, é meio de graça, é uma ação de Deus na minha e na sua vida. Não basta apenas ter um bom comportamento, não basta apenas ser um bom filho, não basta apenas comprar e pagar. É preciso reconhecer que o único caminho de salvação é Jesus Cristo. Apesar de tudo, dessas características, ele estava redondamente enganado acerca da salvação. Não é mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo meu comportamento. Meu comportamento não é suficiente para ter vida eterna. Não é. O bom comportamento deve ser reflexo da vida daquele e daquela que tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Mas bom comportamento não leva ninguém para o céu. É Jesus Cristo, Filho de Deus. O bom comportamento é essas características que esse jovem tinha: de ser pagador, de ser um bom filho. Deve ser reflexo do temor a Deus, do servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu conheço muitas pessoas bem comportadas, se comportam melhor até que certos crentes, mas isso não é suficiente para a salvação. Segundo, apesar de tudo isso, esse jovem estava redondamente enganado acerca da salvação. Em segundo lugar, porque ele estava enganado a respeito de si mesmo. Perceba que Jesus diz: olha, cumpre os mandamentos. Não, mas não me falta mais nada. O que me falta? Olha o conceito que ele tinha de si mesmo. Se você observar o versículo 20 do capítulo 19, ele diz assim: respondeu-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? No conceito dele, ele está dizendo: é Jesus, eu sou o cara. Se fosse aqui em Lapão, ele ia dizer: olha, aqui em Lapão eu sou o cara. Aqui em Lapão eu sou o jovem cobiçado por
todas as mães para ser genro delas. Aqui em Lapão, eu sou um menino bem comportado, eu sou um menino que não falo palavrões, eu sou um menino que não vou para carnaval, eu sou um menino que não vou para os motéis, eu sou um menino que respeita a filha dos outros, eu sou o jovem. Sabe por quê? Ele se julgava observador da lei e não transgressor dela. E todos nós somos transgressores da lei, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Este jovem se achava acima da média. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. Será que você que está aqui agora, me ouvindo aqui, ou lá no telão, ou na internet, será que você não está enganado acerca de si mesmo? Achando que é melhor do que todo mundo, achando que já é o santo, e que acha que não precisa de uma intervenção divina. Amados, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 6, ele fala para que nós não sejamos escravos do pecado, porque o pecado não há domínio sobre si, mas daqueles que se renderam a Cristo, não daqueles que acham que são bons, não daqueles que se acham que estão acima da média, mas daqueles que se renderam diante do poder salvífico do Senhor. Amém? Ele estava enganado acerca de si mesmo. Enganado. É o que muitos hoje em dia falam. Eu já ouvi de muitas pessoas. Ah, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não desejo mal para ninguém. Meu comportamento é até melhor do que muitos que tem lá dentro. E acha que isso é suficiente. E não o é. Há um conceito equivocado acerca de si mesmo. Não é. Tem gente que fala assim, ah, mas para eu ser igual a fulano e beltrano e ciclano. Quando você fala isso, julgando o comportamento dos outros, você está dizendo que você é pior do que ele. Você está tentando esconder o seu comportamento, a sua incredulidade, a sua falta de temor a Deus na ação dos outros, que não tem nada a ver com a sua e nem a minha vida. O pecado que afasta de Deus não é o do meu irmão, não é o do meu próximo. O pecado que me afasta de Deus é o meu pecado. O pecado que te afasta de Deus é o teu pecado. A Bíblia diz que porque queixo a alma vivente, queixe cada um dos seus próprios. É o meu pecado que me afasta de Deus. Então o pecado que te afasta de Deus é o teu. Então não justifique o teu distanciamento, não justifique os teus erros, escondendo atrás dos outros. Foi o que esse jovem fez. Avalie na sociedade e veja quantos jovens existem aqui igual a mim. Terceiro, apesar de todas essas características, ele estava equivocado a respeito da salvação. Olha o que diz o texto, versículo 18 a 20. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Em terceiro lugar, ele estava enganado a respeito da lei de Deus. Ele estava enganado. Se você observar o diálogo aí no versículo 18 a 20, quando Jesus fala, mas por que me chamas de bom? Bom só é um. Por que me pergunta acerca dessas coisas? Aí ele fala, na mente dele, eu vou te dar uma zero aqui, ó mestre. Aí Jesus começa a falar, não mata, não rouba, não adultera, tá, honra teu pai e tua mãe. Aí ele, com aquele ar de autossuficiência, só isso? Tudo isso eu já faço. Ele estava enganado também a respeito da lei de Deus. Porque Deus não vê simplesmente as minhas ações estereótipas, as minhas ações externas. Deus prescruta os pensamentos mais íntimos e mais interiorizados do meu coração e da minha alma. Deus prescruta e vê não apenas as minhas atitudes externas, mas os meus pensamentos. Este jovem, apesar de todo o bom comportamento, de todas essas características, ele estava redondamente enganado também a respeito da lei de Deus. Deus vê o que aquele jovem não consegue ver. Deus consegue ver não apenas os atos externos, mas Deus vê os atos do coração.
Embora ele conhecesse vários mandamentos, ele esquecera do resumo da lei, que diz: toda a lei se resume em apenas 2. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Ele se quebra na lei de Deus, ele se arrebenta, porque ele não estava tendo conhecimento, que ele estava falando era aquele que prescruta o pensamento mais profundo. Ele estava redondamente enganado. Deus sabe dos teus pensamentos. Deus sabe do que passa na tua mente. Deus sabe dos intentos do nosso coração. Deus sabe. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? E no versículo 10, o profeta diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. Ele sabe o que passa na nossa mente, ele sabe o que passa no coração. E Deus e o Senhor Jesus conhecia o coração daquele jovem, embora cheio de características, mas era um jovem avarento. Era um jovem mesquinho, era um jovem idólatra. Era um jovem idólatra, porque o coração dele estava cheio de amor pelas suas posses, pelo dinheiro, pela posição social. Era um jovem com todas essas características, mas fedia, era fético de orgulho, de arrogância, de autossuficiência. Como muitos de nós, com a cara de anjo, mas é fético, por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, de achar que é melhor do que os outros, porque tem alguma coisa, porque tem um diploma, ou porque tem dinheiro, ou porque é filho de família famosa da sociedade, se acha melhor do que os outros. Não é nada sem a misericórdia, sem a graça de Deus. Se morrer sem Jesus, está em maus bocados. Não é o dinheiro, não é a posição social, não é a tua escolaridade, é a tua subserviência aos pés daquele que morreu na cruz para te libertar. Tem crente aí? Teu diploma não pode. Teu diploma pode te garantir uma feira, uma boa moradia. Teu diploma, teu dinheiro pode te garantir essas coisas aqui, mas não garante vida eterna. Este jovem, apesar de todas essas características, estava redondamente enganado. Amados, estava redondamente enganado acerca da salvação, porque ele achava que era uma questão de mérito. Segundo, ele estava enganado a respeito de si mesmo. Terceiro, ele estava enganado também a respeito da lei de Deus. E por último, esse jovem não apenas possuía dinheiro, mas ele era possuído pelo dinheiro. Veja o texto, versículo 21. Disse-lhe Jesus, vou parafrasear aqui: já que tu é o bom da boca, já que tu é o gostosão, já que você é o desejado pelas mães de família para ser o genro delas, já que você é o dono da cocada, já que você é essa Coca-Cola toda, tome-lhe uma aí para você, pegue essa se puder. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende aos teus bens. Olha a lição de moral que Jesus dá nele. Perceba o texto. Jesus está dizendo: já que você está se colocando como alguém acima da média, perfeito, olha a expressão de Jesus. Já que você é mais perfeito do que todo mundo, então para você ser mais perfeito, você precisa só de uma coisa: vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que aconteceu? O que Jesus... Aí, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de quê? Jesus deu uma rasteira nele. Tu não é nada, tu não é perfeito coisa nenhuma, rapaz. Tu é um jovenzinho arrogante, prepotente, achando que religiosidade é suficiente. Vá caçar o que fazer, rapaz. Vá para os pés da cruz, se humilhe. E quando Jesus fala isso para ele, Jesus não tem interesse no dinheiro dele. É porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava apodrecido pela arrogância, pela prepotência dos teres. Ei, é aquele jovem como se fosse nos nossos dias hoje. Passava na rua aqui de Lapão com o braço como uma Ferrari, sabe, com o braço fora da porta, exibindo arrogância, prepotência e poder. Mas diante de Jesus todos têm que se dobrar. Salvação não é mérito, é graça.
diante do poder de Jesus. Já que você é perfeito, quer ser mais perfeito, vende tudo. E depois a gente conversa. E a Bíblia diz que ele saiu triste, cabisbaixo, porque o seu coração estava no dinheiro. O dinheiro era mais importante do que Jesus. Ei, amados, Jesus coloca agora para ele tomar uma postura. Não tem, Mateus 6,24 diz o quê? Que nós não podemos servir o quê? A dois senhores. Nós não podemos servir a Jesus e a Mamon, o Deus da riqueza. Não, o dinheiro não. Ou Jesus ou a riqueza. E quando Jesus coloca diante dele, ele sai triste. Embora este jovem, perfeito para a sociedade, o cara da sociedade, diante de Deus, ele se desmorona. Ele demonstra que o tesouro terreno era mais importante do que o tesouro do céu. Ele demonstra aquele que era modelo para a sociedade. Ele rejeitou a salvação por amor ao dinheiro. O jovem desejado pelas mães de família para ser o seu genro, saiu triste da presença de Jesus, porque ele amou mais o tesouro da terra, amou mais o dinheiro do que a salvação em Cristo Jesus. Ele amou mais as riquezas do que a Deus. E eu concluo esta palavra dizendo que este jovem, que tinha tudo para ser feliz, para ser salvo, este jovem que teve a maior oportunidade da sua vida, ele foi o único humano, o único ser humano que chegou na presença de Jesus e saiu pior do que chegou. Ele chegou todo interessado e todo desejoso. Mas quando ele sai pior do que chegou. Ele sai sem ser curado. Ele sai sem ser salvo. Ele desperdiça a maior oportunidade de todos os tempos da sua vida. A despeito dele procurar, a despeito dele questionar, a despeito de ir à pessoa certa, a despeito de ter conversado com a mente mais brilhante do universo, apesar de ter buscado a pessoa certa, recebido a proposta certa, ele tomou o quê? A decisão errada. Ele tomou a decisão pelas riquezas. Ele tomou a decisão pelas riquezas passageiras dessa vida. Esse jovem, como a maioria de muitos jovens do nosso contexto, desperdiçou, jogou na lata do lixo a maior oportunidade da sua vida, porque preferiu o dinheiro, preferiu o mundo do que a salvação da sua alma. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor. Você que está aqui hoje, vai fazer como este jovem? Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Talvez a última oportunidade da sua vida. Uma oportunidade ímpar, única. Como é que você vai sair daqui hoje? Pior do que entrou? Este foi o único jovem que se apresentou a Jesus e saiu pior do que chegou. Salvação não é mérito. Cuidado, você pode estar enganado a respeito de você mesmo, enganado a respeito da lei de Deus. Este jovem não apenas tinha dinheiro, era possuído pelo dinheiro. O que tem possuído você? O que tem lhe possuído? Não basta apenas ter um bom comportamento. Não basta apenas ser um bom filho, uma boa filha. Não basta apenas ser cumpridor dos seus deveres. É preciso
reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida. É preciso um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro. Eu gostaria de orar por você que está aí fora no telão, aqui na nave do templo, aí na sua casa. Será que não chegou a hora de você tomar uma postura? Será que não chegou a hora de você dizer não para as coisas deste mundo, para os prazeres da carne, que são transitórios, passageiros, e fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Assumir um compromisso com Jesus. Fazer uma aliança com o Eterno, com aquele que pode te completar, porque Ele completa o incompleto. E se porventura há alguém nessa noite que gostaria de fazer uma aliança com Jesus, aonde você estiver, dê um sinal com as suas mãos. Se tiver alguém aí fora que queira fazer uma aliança com Jesus, você pode sair daí de fora e vir aqui, entrar na nave do templo e vir aqui ao altar do Senhor. Você aqui dentro da nave do templo, se alguém que quer fazer uma aliança com Jesus, eu quero orar por você. É só o Senhor pode te libertar, só Ele pode te salvar, só Ele pode te garantir vida eterna. Se você ficou com vergonha de vir à frente ou levantar a mão, após o culto nos procure, estaremos orando por você. Deus amado, muito obrigado por este momento, louvado seja o teu nome. Espírito Santo, aplica esta palavra em cada coração que ouviu, e que provoque a mudança necessária. Oh Senhor, não permitas que sejamos como este jovem, que possamos ir além do bom comportamento, nós possamos ser humildes para reconhecer que precisamos do Senhor Jesus, que o Senhor é quem nos completa e que o Senhor é a nossa suficiência. Abençoe cada pessoa aqui, ó Pai, que esta semana seja uma semana de paz, seja uma semana renovadora, restauradora, vivificadora, no nome de Jesus. Amém.